Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo eu venho compartilhar com você uma experiência espiritual que vai edificar a sua vida. E se você está aqui pela primeira vez assistindo esse canal, seja muito bem-vindo. Que esse canal possa te ajudar espiritualmente e te edificar espiritualmente. O Senhor me concedeu essa experiência pela manhã, enquanto eu estava em oração, e o meu espírito ansiava em ver a face de Deus. E o meu espírito falava: eu quero ver a face de Deus, eu preciso ver a face de Deus, eu quero estar mais próximo de Deus. Só que neste momento, dentro dessa experiência, um anjo estava comigo e ele falava assim: você não pode ver a face de Deus. E eu continuava pedindo: eu preciso ver a face de Deus, eu preciso estar mais perto de Deus. Só que o anjo, ele já sabia que eu não poderia contemplar a face de Deus, porque a glória de Deus poderia me consumir. E dentro dessa experiência, eu fui levada em uma escada, e essa escada, ela parecia ser construída com pedra, só que não era aquela pedra sem ser lapidada. Era uma pedra branca, lisa. E quando eu vi esses degraus espirituais dessa escada, o Senhor começou a me trazer a interpretação sobre aqueles degraus espirituais. E o Senhor me disse: essas escadas iniciais lá embaixo, aonde a largura dessas escadas é um pouquinho mais larga que os degraus logo acima, esses são os níveis, primeiros níveis mais acessíveis, mais fácil de atingir. Porque quando você está nesses primeiros níveis, nessa escada lá embaixo, você está a caminho, você está diante a escada que te leva mais perto para Deus, que te aproxima mais de Deus, mas você ainda está dentro de provações suportáveis, dentro de perseguições suportáveis, a qual muitos suportam e conseguem vencer esse primeiro nível espiritual. Mas quando você vai subindo de degraus espirituais, quando mais próximo você vai chegando do Altíssimo, que está sentado no último nível, ele está lá em cima, mais as provas irão aumentar, mais as perseguições espirituais vão aumentar, mais haverão provas de fogo, mais haverão testes espirituais. Então é por isso que muitos não conseguem avançar de degraus espirituais. Para você entender melhor, as pessoas que estão no início dessa escada, elas recebem as primeiras unções, elas recebem as primeiras experiências desse nível espiritual que elas atingiram, que são os níveis mais fáceis. Não que essa pessoa que está atingindo esse nível não venha a ser provada por Deus, mas sim que as provações que são desse nível são suportáveis a ela. Muitas pessoas conseguem suportar as provações desse nível, mas quando você vai subindo, aquela porção de unção vai aumentando sobre a sua vida, porque Deus, ele não entrega tudo de uma vez sobre a sua vida. A unção é entregue aos poucos. A unção, ela é entregue de porção a porção. Cada vez mais que você sobe de degraus espirituais, mais uma porção de unção você recebe. Ali, quando você adquire o primeiro degrau espiritual, você está obtendo o primeiro nível espiritual e você está recebendo uma das primeiras porções de unção. Então, quanto mais você for aprovado por Deus, mais degraus espirituais você vai subir. E dentro dessa experiência, eu fui levada a um degrau mais próximo do Altíssimo, quase no topo. Eu estava embaixo e o Senhor estava me trazendo a interpretação e o Senhor me levou àquele degrau mais próximo. E quando eu estava nesse degrau mais próximo, eu comecei a ser constrangida com uma paz gloriosa, uma presença gloriosa. É como se o meu interior estivesse derretendo-se diante da presença do Senhor. E eu não estava mais conseguindo suportar. É como se eu estivesse sendo quebrantada por dentro. Só que esse quebrantamento, essa sensação que eu estava sentindo ali no momento, não era uma sensação ruim. Era uma paz, uma glória que eu não estava mais suportando. E eu falava comigo: eu conheço essa presença, eu lembro dessa presença. Quando a glória de Deus caía sobre a igreja, as pessoas desmaiavam por causa da unção e do poder de Deus. E o Senhor falava comigo: essa mesma glória
dos últimos níveis espirituais são derramadas sobre a igreja, quando as pessoas caem por causa da unção e por causa da presença de Deus. E existe isso. Quando a glória de Deus é muito forte, quando o Senhor derrama desta mesma presença, dessa mesma unção, desses níveis espirituais sobre o teu povo na igreja, para que o povo possa provar da sua glória, sentir a sua glória, as pessoas desmaiam, porque é muito forte a presença de Deus, é muito forte a unção de Deus. Este poder, esta unção, esta paz te constrange tanto no seu interior que você não consegue suportar. E depois que eu passei por aquela situação, que eu senti aquela presença, veio uma voz que saiu do trono que disse: eu estou no olhar de uma criança. E eu comecei a meditar naquilo que Deus havia dito para mim, que eu queria ver quem era Deus, eu queria ver a face de Deus, mas o Senhor disse: eu estou no olhar de uma criança. E quando nós olhamos para uma criança de colo, essa criança, ela não imagina a maldade. Essa criança, ela não maquina pecado. Essa criança não tem maldade no seu coração, não tem maldade no seu olhar. Ela não pratica o pecado porque ela não conhece o pecado. Assim é o Senhor, Santo dos Exércitos, um Deus puro, um Deus santo, que requer de nós também a pureza. E depois que eu tive essa experiência, o Senhor trouxe um versículo, um pequeno versículo lá de Mateus capítulo 5 que fala: bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Aquelas pessoas que são puras de coração, se elas se posicionarem, se elas buscarem a face do Todo-Poderoso, elas poderão atingir os degraus mais altos e elas irão se parecer mais com Deus. Porque quanto mais próximo de Deus você está, enquanto mais degraus avançados, níveis avançados você está no mundo espiritual, mais parecido com Deus você estará. Porque essa paz, essa glória te constrange a ser uma pessoa parecida com Deus, a ter um coração parecido com Deus. Mas qual é o coração que parece com Deus? Qual é o coração semelhante de Deus? Um coração puro. Bem-aventurado aqueles que são puros de coração, porque eles verão a Deus. O Senhor procura pessoas puras de coração para que possam ser mais parecidas com Ele. O Senhor procura corações puros para que esses possam subir de níveis espirituais, acessar degraus espirituais, receberem a porção da presença de Deus sobre as suas vidas. Só que essa presença, essa unção não cai somente uma vez sobre a sua vida. Você carrega essa presença, você carrega essa unção. Porque naquela experiência, eu queria ver Deus, eu queria ir no topo aonde Deus estava, mas eu sentia aquela mesma glória dentro do meu interior, dentro do meu ser. É como se Deus estivesse ali no trono, mas Ele estivesse aqui também dentro do meu interior. Então o Senhor procura corações puros para habitar. Porque o pecado procede do coração, as más intenções procedem do coração do homem, mas o Senhor tem prazer nos corações puros, porque esses vão se parecer mais com Deus, e esses irão alcançar níveis elevados na presença de Deus. O jejum e a oração te aproxima de Deus, mas quando você tem um coração puro, faz você ser parecido com Deus. Porque aqueles que têm o coração puro, quando eles se aproximam de Deus em oração e jejum, eles irão subir degraus espirituais. Porque a coisa principal que Deus procura no homem é um coração puro, um coração reto. Porque o jejum e a oração vai ser somente um passo que ele vai dar no mundo espiritual para ser mais próximo e mais parecido com Deus. E outra coisa que o Senhor me disse acerca dos degraus espirituais. Quando alguém está subindo de degraus espirituais, ela está ali subindo aqueles degraus que estão mais acima. Não é aqueles degraus lá embaixo. São os degraus mais acima, que são mais estreitos na sua largura. Esses degraus espirituais, o Senhor me disse que são degraus mais perigosos e mais difíceis de suportar. Porque quando alguém está em altos degraus espirituais,
Essas pessoas estão sendo alvos de ataques do inferno, porque as batalhas espirituais serão mais pesadas, serão mais constantes. Os ataques espirituais serão mais pesados da parte do inferno, porque aquela pessoa está em um degrau alto, ela está próxima de Deus. Então, ela vai sentir desejo de retroceder para não avançar, porque quanto mais alto ela chegar, quanto mais ela se aproximar de Deus nos próximos degraus, mais provações difíceis ela vai enfrentar, mais perseguições espirituais ela vai enfrentar. E se ela tentar retroceder para trás, ela vai ter uma grande consequência. Mas, se ela avançar, ela também vai enfrentar provas difíceis. Então o Senhor me disse: aqueles que estão em altos degraus não tem como retroceder. E a ordem do Senhor é somente que eles avancem, porque se eles retroceder, a consequência vai ser maior do que se eles enfrentarem os próximos níveis espirituais. E eu quero estar deixando essa experiência espiritual para a sua edificação. O Senhor procura os corações puros, porque bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus.